região Sudeste é a região mais desenvolvida do Brasil. Ocupa o primeiro lugar em vários índices sociais, apesar de ainda apresentar grande desigualdade em diversas áreas. Você provavelmente conhece de cor todos os nomes dos 4 estados que compõem a região, já que essa é uma informação que temos contato desde pequenos. Mas e quanto ao significado desses nomes? De onde vieram? Quando foram usados pela primeira vez? Já houveram outros nomes para denominá-los? É o que veremos no vídeo de hoje. Bom, vamos começar com o estado mais desenvolvido e populoso do Brasil, São Paulo. O nome São Paulo, como já se pode notar, vem de uma figura do cristianismo, Paulo de Tarso. De acordo com os registros, Paulo de Tarso foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo e um dos maiores pregadores do cristianismo, além de ter escrito 12 epístolas para o Novo Testamento. São Paulo ganhou esse nome por ter sido fundada no dia 25 de janeiro, o mesmo dia do mês em que Paulo se tornou um seguidor de Jesus. O território onde hoje é São Paulo fez parte de uma capitania chamada São Vicente, que existiu desde os primeiros mapeamentos da região e que se expandiu diversas vezes. Em 1554, um grupo de padres da Companhia de Jesus, da qual faziam parte José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, escalaram a Serra do Mar com a intenção de construir um colégio católico. Chegando ao Planalto de Piratininga, encontraram que viria a ser a capital paulista. No desejo de homenagear o apóstolo Paulo, fundaram um colégio em seu nome e proclamaram: a 25 de janeiro do ano do Senhor de 1554, celebramos, em paupérrima e estreitíssima casinha, a primeira missa, no dia da conversão do apóstolo São Paulo. Por isso, a ele dedicamos nossa casa. Dessa forma, a cidade se desenvolveu ao redor e a partir do colégio, retendo o mesmo nome. Em 1709, a capitania de São Vicente passou a se chamar São Paulo e Minas do Ouro, que fora dividida diversas vezes ao longo do tempo, até deixar de ser uma capitania e se tornar um estado. Passando agora para o terceiro estado mais populoso do Brasil, o Rio de Janeiro. Assim como São Paulo, o nome do estado surgiu como uma forma de paralelo à sua principal e mais importante cidade. Em 1501, o então rei de Portugal, Dom Manuel I, ordenou a exploração e o mapeamento da então terra de Santa Cruz, nome antigo do território brasileiro. Essa era oficialmente a primeira expedição exploratória do futuro Brasil. Nela estavam Gaspar de Lemos e possivelmente Américo Vespúcio, navegador famoso e considerado por muitos como o pai do continente americano. No dia 1º de janeiro de 1502, eles chegaram no que acreditavam ser a desembocadura de um grande rio, local onde hoje é a famosa Baía de Guanabara. Com isso, chamaram o local de Rio de Janeiro, um rio descoberto em janeiro. Porém, algumas fontes sustentam que não houve engano por parte dos exploradores e que o nome Rio de Janeiro foi proposital, já que não haviam, na época, palavras diferentes para rio e Bahia. Outras fontes sustentam até mesmo que houve uma mudança na grafia, isto é, teriam escrito a palavra ria, que é um acidente geomorfológico que mostra um vale fluvial em volta da foz de um rio, tendo alterado a grafia para rio no futuro. No dia 1º de março de 1565, os portugueses fundaram na Bahia a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Tal fundação foi motivada pela necessidade de defender a área dos franceses, que buscavam tomar o controle da região. O nome foi escolhido em homenagem ao padroeiro do rei de Portugal desse ano, Dom Sebastião. Eventualmente, o nome da cidade foi reduzido a apenas Rio de Janeiro. O próximo estado que falaremos é o segundo mais populoso do Brasil, Minas Gerais. O território onde hoje é Minas Gerais era chamado de Cataguás ou também Cataguases, por ser habitado quase que integralmente por indígenas dessa etnia. Era comum também usar nomes mais extensos, como País dos Cataguás ou até Campos Gerais dos Cataguases. Essa denominação caiu em desuso com a formação das capitanias, onde o atual território mineiro fazia parte da gigante capitania que eu falei anteriormente, chamada São Paulo e Minas do Ouro, havendo uma secessão em 1720 com a formação de um novo território chamado Minas Gerais, devido à variedade enorme de minas de diversos metais encontrados no que hoje é o território. Acredita-se inicialmente que a grafia era escrita com E mesmo e posteriormente foi mudada para como conhecemos hoje. Outro fato interessante é que o gentílico, ou seja, o adjetivo atribuído às pessoas que ali viviam, era geralista e não mineiro. No auge do ciclo do ouro, praticamente todo habitante das Minas Gerais trabalhava na exploração das minas não só de ouro, mas também de ferro, prata, bauxita, manganês, estanho, níquel, esmeraldas, diamante, calcário, quartzo e etc. Quem trabalhava nas minas era naturalmente chamado de mineiro. E como a maioria da população era mineira,
a palavra foi sendo usada para denominar todos os nascidos em Minas Gerais, substituindo assim o termo geralista. Partindo agora para o último estado da nossa lista, o Espírito Santo. A história começa em junho de 1534, quando o rei de Portugal, Dom João III, concedeu ao fidalgo Vasco Fernandes Coutinho uma quantia de 50 léguas de terra do que hoje é considerado o estado do Espírito Santo para administrar. O fidalgo chegou na região no dia 23 de maio de 1535, dia em que se celebra o Pentecostes, também conhecido como o Domingo do Espírito Santo, que é uma celebração cristã onde se comemora a vinda do Espírito Santo para Jesus e seus seguidores. Por causa dessa data, ele batizou o nome da primeira vila fundada na região como Vila do Espírito Santo. Após um ataque indígena à vila, o líder Vasco Fernandes Coutinho fundou uma outra vila em 1549, dessa vez em uma das ilhas, mais especificamente na ilha de Santo Antônio. Essa vila passou a ser chamada de Vila Nova do Espírito Santo, mudando o nome para Vitória em 1551. Enquanto isso, a antiga Vila do Espírito Santo recebeu o nome de Vila Velha, hoje é a segunda maior cidade do estado. Assim como São Paulo e Rio de Janeiro, o nome Espírito Santo foi retido para denominar o atual estado. Bom galera, é isso, chegamos no final desse vídeo. Como podemos perceber, 3 dos 4 estados do Sudeste possuem seus nomes ligados a questões do catolicismo, reforçando assim a importância da religião no período em que os nomes começaram a surgir. Sempre foi comum com diversos povos atribuir nome de entidades religiosas a seus territórios ou às suas localidades no geral, e no caso do Brasil não foi diferente. Se gostou, deixe o seu joinha e compartilhe o vídeo. Valeu, um abraço, até mais.